Bandes, soluções de financiamento para o desenvolvimento em rede do Espírito Santo apresenta... O Porto de Vitória será o primeiro do país a implantar o sistema de controle do tráfego de embarcações, uma espécie de controle de tráfego marítimo, assim como acontece nos aeroportos com controle de tráfego aéreo. Para saber o que isso significa e a importância do porto para a economia da Grande Vitória e do Espírito Santo, nós viemos conversar com o presidente da Companhia Docas do Espírito Santo, Luiz Cláudio Santana Montenegro. Presidente, obrigado por nos receber aqui na Codesa. A primeira pergunta que eu faço para o senhor é o que é exatamente esse controle do tráfego de embarcações? Como é que ele funciona? O que é especificamente? Pois é, esse projeto ele é parte de um projeto maior que foi desenvolvido a partir do Ministério, da Secretaria de Portos, e que a Porto de Vitória hoje está à frente dos outros portos no desenvolvimento. Esse projeto maior, que a gente deu o nome de projeto de inteligência logística portuária, e esse é uma parte dele. Então, dentro desse projeto, é um projeto que envolve tecnologia, desenvolvimento de tecnologia, a gente faz o controle de chegada de embarcações. Isso existe no mundo inteiro, nos grandes portos do mundo inteiro, e Vitória vai ser o primeiro porto público no Brasil a contar com esse tipo de equipamento. É um conjunto de equipamentos tecnológicos, radares, câmeras de alta definição, de visão noturna, infravermelho, de controles de maré e assim, uma série de equipamentos que vão nos permitir controlar a entrada, saída e operação das embarcações no Porto de Vitória com muito mais segurança. E à medida que a gente tem mais segurança, a gente consegue uma operação mais ágil, mantendo a segurança. Então a gente ganha em eficiência. Então, dentro desse projeto de inteligência logística, a gente classificava assim: é preciso, nos portos do Brasil inteiro, a gente ganhar capacidade portuária, ampliando, construindo novos portos, ampliando a infraestrutura, etc. Mas, atrelado a isso, e até antes disso, é preciso melhorar a eficiência dos portos. Então, nós já temos instalações que hoje funcionam com eficiência abaixo do que a gente gostaria. Então, é preciso ganhar eficiência. À medida que a gente ganha eficiência, a gente ganha capacidade junto. Então, esse conjunto de equipamentos vai trazer para o Porto de Vitória mais capacidade sem o necessário investimento em infraestrutura. Então, esses sistemas vão estar instalados, já tem grande parte instalada, ele vai estar concluído em breve, a gente entra em operação e a gente vai conseguir fazer todo o monitoramento e acompanhamento dessas atracações, operação e desatracação de navios, a gente chama de estadia do navio, com muito mais eficiência, muito mais segurança. Isso reduz custos, aumenta a capacidade, melhora a eficiência e garantindo uma segurança ainda maior para o Porto de Vitória. Quando que isso deve estar entrando em operação? Nosso cronograma é de iniciar as operações no início de julho, no final de junho, a gente inicia as operações. Nós contratamos para o desenvolvimento desse projeto aqui no Porto uma das maiores empresas mundiais, uma empresa espanhola chamada Indra. Ela está fazendo o projeto para a gente e ela faz com a gente, depois da implantação, um projeto assistido, uma operação assistida durante um período de 2 anos. Então a gente vai contar com os nossos técnicos aqui que cuidam já dessa operação de atracação, auxiliados aí, ou acompanhados pelo pessoal que está fazendo treinamentos internacionais e tal dessa empresa, que vai nos acompanhar durante 2 anos nessa operação, até que a gente tenha aí autonomia para continuar. Esse é o primeiro porto público do país, porque parece que já tem portos que têm sistemas assim. Isso, assim, no mundo inteiro isso já é um sistema já usado no mundo inteiro, os grandes portos do mundo, na China, no norte da Europa, já usam esse sistema há décadas, e o Brasil ficou um pouco para trás nesses projetos. Esse projeto que foi desenvolvido pela Secretaria de Portos, ele é um projeto que abrange os portos públicos que estão vinculados à Secretaria de Portos. Já existe, eu conheci, por exemplo, o Porto do Açu, no Rio de Janeiro, que é um terminal privado, que hoje já tem um sistema com uma complexidade um pouco menor do que a nossa aqui. A nossa complexidade é maior, um porto com uma entrada mais complexa, então o nosso sistema é ainda mais complexo que o deles. Mas do conjunto de portos públicos do Brasil, inclusive comparado a portos importantes,
Porto de Santos, Paranaguá e outros portos importantes, Vitória vai ser o primeiro a contar com esse tipo de equipamento. A gente está à frente aí nessa implantação. Na sequência, os outros portos devem também concluir os seus projetos e aí você teria o país inteiro num novo patamar de segurança e de eficiência de operações portuárias. Quer dizer, mas o prático continua trabalhando. A figura do prático ela é importante porque ele observa condições que estão no momento da operação. Esses equipamentos eles auxiliam ao trabalho do prático, porque ele vai ter informações ali online, né, em tempo real, de como é que está a condição de maré, como é que está a condição de vento, as condições meteorológicas. Ele vai poder utilizar o acesso ao sistema para identificar embarcações de pequeno porte que você não veria em um outro sistema. Então, hoje, por exemplo, já existe para qualquer equipamento móvel, um celular, você consegue enxergar os navios que estão aqui no Porto de Vitória. É um sistema de transponder que todo navio de grande porte tem. Mas as embarcações de pequeno porte não têm sistemas desse tipo e às vezes passam despercebidos. E é nessa hora que pode acontecer um acidente, né? Então, no caso do VTMS, não, nós temos radares. E aí, uma embarcação menor que ela seja, ela é detectada no radar e aí você consegue fazer uma operação mais segura. É igual o controle do tráfego aéreo no aeroporto, vai ser o controle do tráfego marítimo aqui no porto. Tem gente olhando o que está acontecendo na área do porto. É isso, a gente podia fazer uma comparação com o controle do tráfego aéreo. No início da nossa operação, a gente vai ser mais informativo do que realmente interferir na condição do comandante da embarcação e do prático. Mas a gente vai prestar informações que vão auxiliá-los a fazer uma operação mais eficiente, mais rápida e mais segura. Você está a caminho, junho começa, e aí a gente pode acompanhar como é que vai ficar a segurança na área do porto. A gente espera até antes disso já inaugurar o nosso centro de controle operacional. Tem lá um telão que a gente já vai conseguir, com alguns equipamentos já estão instalados, a gente já vai conseguir enxergar já uma série de funcionalidades do sistema. Então a gente espera já até antes desse prazo inaugurar o centro de controle operacional. Mas no início de julho a gente entra com a operação completa do sistema. Vou pedir licença ao senhor para fazer um pequeno intervalo. Na volta a gente conversa sobre a importância do porto para a economia da Grande Vitória e do Espírito Santo. A gente volta já já. GV News 3317-7313. Ligue GV News, a TV da Grande Vitória. O Bandes possui as melhores alternativas de investimento para você. Não importa o tipo do seu negócio, o Bandes aposta na sua ideia e oferece as melhores soluções de crédito para o seu empreendimento, seja ele rural, urbano ou corporativo. Bandes, soluções de financiamento para o desenvolvimento em rede do Espírito Santo. Credibilidade, profissionalismo, agilidade. GV News, porque a informação é coisa séria. Obrigado por assistir Mercados e Negócios, que hoje conversa com o presidente da Companhia Docas do Espírito Santo, Luiz Cláudio Santana Montenegro. Presidente, no primeiro bloco nós falamos sobre a instalação desse controle marítimo aí que está sendo implantado aqui, pioneiramente aqui no Porto de Vitória, no complexo aqui, né? E agora eu queria conversar um pouquinho com o senhor sobre a importância econômica do porto, dos portos do sistema Codesa para a economia da Grande Vitória e do Espírito Santo. Muitas vezes a gente fala assim, as pessoas falam, vamos para tirar aquele porto dali, fazer uma área cultural, de lazer, com restaurantes, teatros, cinemas, e vamos acabar com aquele porto ali, porque aquele porto atrapalha até a entrada da cidade ali, fica a coisa mais esquisita. E aí outro lado fala assim, rapaz, você não faz isso não, porque você vai quebrar a economia de Vitória, por exemplo, que depende muito do porto. Qual é exatamente essa importância na balança aqui econômica? Isso é uma característica comum a portos no mundo inteiro. Né? O porto se desenvolve e junto com ele, aliás, a economia se desenvolve, junto com ela desenvolve o porto e a cidade vem adensando em torno do porto. E a tendência é que depois a cidade comece a achar que o porto incomoda ela de certa forma. Né? Eu já tive reclamações em alguns casos, não aqui em Vitória, mas já tive alguns casos que o pessoal reclamava o seguinte, não, o navio está interferindo na antena da televisão, né? Então tá.
Então, assim, isso é comum. O trabalho que a gente costuma fazer, e isso é comum nos portos, é fazer essa integração com a sociedade. É preciso que a sociedade, os municípios, o próprio Estado enxergue, e estou dizendo do cidadão comum, que ele enxergue a importância do porto, né? Os empresários certamente conhecem e se utilizam do equipamento portuário no seu dia a dia, mas as pessoas comuns passam aqui e vê um muro ali e não tem muita, uma percepção clara do que está acontecendo ali dentro. Hoje o Porto de Vitória está entre os maiores do país, é um complexo portuário importante, com um movimento de cargas diversas, né? A multiplicidade de cargas movimentadas no porto mostra a dinâmica da economia no Espírito Santo e na região sudeste como um todo. Nós temos uma movimentação de container. O container por si só é um equipamento que permite movimentação de cargas de todos os tipos, desde de empresas que trabalham no comércio exterior, desde pequenas empresas a grandes empresas, né? Então a gente tem um complexo portuário que é muito importante. Nós movimentamos cerca de 6 milhões de toneladas de carga no porto público, no complexo de Vitória, mas a gente faz parte de um complexo no Espírito Santo que envolve o Porto de Tubarão, que movimenta minério, os terminais de produtos siderúrgicos aqui próximo. Então, assim, é um complexo que, junto, auxilia no desenvolvimento econômico do país. Então, quando a gente fala do porto que está tão integrado com a cidade ou com os municípios, como é o caso do Porto de Vitória, é comum a gente ouvir esse tipo de coisa, porque isso acontece no mundo, de você ter algumas áreas que vão sendo revitalizadas. E a gente consegue claramente classificar dentro do porto algumas áreas que a gente chama de áreas operacionais e algumas áreas que naturalmente vão deixando de ser operacionais. Então, no caso do Porto de Vitória, não é diferente. A gente pode, claro, numa discussão com a sociedade, enxergar algumas áreas hoje com menor característica operacional para que a gente faça uma revitalização e essa integração ainda seja maior com a sociedade. E é isso, mil ideias acontecem, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, estão desenvolvendo o chamado Porto Maravilha, que é uma integração do porto com a cidade, e isso vai acontecendo, o mundo inteiro isso acontece. É natural, mas assim, se falar num equipamento como esse do Porto de Vitória, de encerrar as atividades do equipamento, isso é praticamente impossível. A economia do Espírito Santo como um todo depende disso, depende desse equipamento, e não, assim, além de depender, não deve abrir mão dele de forma alguma, né? Nós fizemos investimentos importantes aí nos últimos anos. Aliás, esses investimentos ficaram parados durante muito tempo no Brasil, mas desde a criação da Secretaria de Portos, isso teve um crescimento muito forte de investimentos nos portos do Brasil inteiro, e no Espírito Santo não foi diferente, né? Nós iniciamos um projeto de dragagem que pretendemos concluir ainda esse ano, que leva o nosso porto a um outro patamar, e a gente consegue aí ainda ampliar essa participação na economia aqui do Estado e regional, mas também fizemos aqui importantes investimentos na melhoria do nosso cais aqui do lado de Vitória. Estamos fazendo investimentos importantes na melhoria do cais do lado de Vila Velha. Há investimentos já declarados dos nossos arrendatários, que são nossos clientes aqui, que a gente tem contratos de longo prazo com eles. Eles já declararam investimentos importantes a serem feitos junto ao Ministério, né, à Secretaria de Portos. Então a gente ainda não estamos no máximo do nosso potencial. Há muito que desenvolver do Porto de Vitória, há uma parte importante do complexo do Porto de Vitória em Barra do Riacho, que a gente espera também desenvolver isso fortemente. Então, ainda estamos muito abaixo do que a gente tem de potencial de desenvolvimento. Então, nem se fala. A gente fala sempre aqui em ampliação. Mesmo em momento de crise, a gente fala sempre em ampliação. O complexo é formado por quais estruturas hoje? Hoje, assim, a gente tem as instalações que estão do lado de Vitória, né? A gente chama aqui esse cais do cais comercial de Vitória. As instalações que estão do lado de Vila Velha, a gente chama de cais de Capuaba. Existe um conjunto de instalações em Barra do Riacho, a gente tem lá também um arrendatário. Existe um terminal privado vizinho que usa o mesmo acesso, as mesmas estruturas de abrigo que foi construída no passado, que usam essa estrutura. Então, assim, esse conjunto
é o que a gente chama de complexo. A gente tem também uma participação com investimentos no terminal de produtos siderúrgicos, a gente participa lá de alguma forma, porque a gente tem um investimento também no abrigo lá. Então, assim, é um complexo importante e um dos pilares aqui da nossa visão de futuro é que no desenvolvimento do restante do complexo portuário do Espírito Santo, a gente continua participando, seja com a nossa experiência no negócio portuário, seja com possibilidade de participar ativamente com investimentos e participação no negócio em si. Vou pedir licença ao senhor para fazer mais um breve intervalo. Na volta a gente conversa sobre esses investimentos. Porto de Águas Profundas, por exemplo, que é uma grande reivindicação da sociedade, principalmente dos empresários aqui do estado. Tá. A gente volta dentro de instantes. Credibilidade, profissionalismo, agilidade. GV News, porque a informação é coisa séria. O Bandes possui as melhores alternativas de investimento para você. Não importa o tipo do seu negócio, o Bandes aposta na sua ideia e oferece as melhores soluções de crédito para o seu empreendimento, seja ele rural, urbano ou corporativo. Bandes, soluções de financiamento para o desenvolvimento em rede do Espírito Santo. Ajude a tornar o jornalismo da GV News cada vez melhor. Mande sugestões e críticas para pauta@gvnews.tv.br. Nos acompanhe pelo facebook.com/gvnewstv. Você também pode assistir as reportagens exibidas aqui no nosso canal no YouTube. Acesse www.gvnews.tv.br e assista toda a nossa programação onde você estiver. GV News 3317-7313. Ligue GV News, a TV da Grande Vitória. Estamos de volta com Mercados e Negócios, que hoje entrevista o presidente da Codesa, Luiz Cláudio Santana Montenegro. Presidente, nós já falamos sobre os investimentos que estão sendo feitos aqui no sistema do complexo portuário, você já determinou a importância dele para a economia da Grande Vitória e do Espírito Santo. Agora eu queria conversar com o senhor um pouco sobre o Porto de Águas Profundas. Eu entrevisto o pessoal do café, pessoal do mármore e granito, eles sempre reclamam que passam com as mercadorias na porta do seu porto, aqui do Porto de Vitória, e vão entregar lá em Santos ou no Rio de Janeiro. Meu Deus, não é possível que a gente não tenha um porto para mandar nossa produção para o exterior. Como é que está essa situação? Vocês estão participando dessas discussões do Porto Central, do Porto Céu para adaptação? Como é que está essas discussões para permitir que a gente volte a ter rotas internacionais de tráfego aqui dentro do Porto da Codesa? O primeiro projeto nosso é a expansão da capacidade que nós já temos. Existe um terminal importante dentro do Porto de Vitória, na verdade 2 terminais que têm condição de movimentar contêineres. Existe uma movimentação importante de contêineres dentro aqui do complexo portuário e a gente pretende expandir essa capacidade. A primeira expansão, ela acontece com um projeto de dragagem que nós estamos fazendo. Hoje, essa reclamação de que a gente não tem linhas internacionais diretas acontecendo, ela tem um fundo de verdade, porque a gente tem com restrições de calado, que a gente acaba recebendo embarcações de menor porte. O mundo hoje recebe embarcações de grande porte e que elas reduzem o custo do transporte, do frete internacional. Então a gente precisa se adaptar a essa situação. Com a conclusão desse projeto de dragagem, a gente vai conseguir receber embarcações de maior porte aqui no Porto de Vitória. Até quando calado? Hoje nosso calado, a gente opera com calado de 10,5 metros de possibilidade de entrada das embarcações, e a gente amplia isso para 12,5, podendo chegar a 13 metros de profundidade. Isso nos leva a uma outra classe de navios, que é, na verdade, uma classe que é a maioria dos navios do mundo inteiro. Assim, a gente ouve falar dos navios gigantes, os navios de grande porte, navios que transportam 15 mil contêineres. Assim, esses navios operam em alguns portos restritos. A grande maioria das embarcações do mundo inteiro são de um porte médio e que a gente vai ter condição de receber aqui.
né, com esse calado, com essa profundidade. A gente vai ter profundidade de 14,5 metros e com um calado permitido aí de até, a gente espera chegar até 13 metros, né, 12,5 metros até 13 metros. Então, com essa característica, a gente já começa a receber linhas internacionais diretas aqui no Porto de Vitória, aqui no Cais de Capoaba. Isso já imediatamente. Mas, de qualquer forma, o Espírito Santo, até pelas características que tem, na importância no comércio exterior e na logística nacional, ele é um candidato natural a ter um porto de grande porte que possa receber esses mega navios que circulam no mundo. Então, o Espírito Santo é candidato, outros portos no Brasil também têm se esforçado para isso, e a gente tem esse projeto que a gente batizou de Porto de Águas Profundas. Eu costumo chamar de um projeto conceitual, porque há uma discussão importante ainda onde esse porto vai se localizar. Eu não tenho dúvida que o Espírito Santo terá um porto com essas características. E a gente aqui, olhando pelo Porto de Vitória, a gente espera se candidatar sempre nos debates com as alternativas que nós temos para isso, né? Nós temos uma alternativa importante em Barra do Riacho, temos um projeto desenvolvido que assim, é conhecido no governo federal como um todo, que a gente chamou, né, de projeto inicial de Porto de Águas Profundas. A gente desenhou um projeto para Vila Velha, para Ponta da Fruta. Houve uma discussão inicial desse porto, que ele pudesse funcionar no próprio Porto de Tubarão. Então, essa discussão da localização onde esse grande terminal de contêineres vai se instalar no Espírito Santo, ela ainda está viva, né? Ela ainda está acontecendo. E o Porto de Vitória, lógico, se coloca aí na condição de ofertante de opções para a instalação desse porto. Até pela própria expertise da operação, né? Já está aqui, já opera, já sabe como funciona a economia local. É isso, né? É isso. Vocês calculam, vocês têm assim a perspectiva, né, olhando do ponto de vista do empresário que está lá fora, de quando esse porto deve começar a operar, ou teria que começar a operar para ter condição de atender essa demanda econômica do crescimento do Espírito Santo? O país concluiu um planejamento nacional recentemente. Nesse planejamento nacional, há um planejamento do sistema portuário como um todo. Eu chamo de Porto Brasil, né? É um conjunto integrado, cada um atendendo aí a sua vocação, mas o conjunto nacional. Nós estamos falando de 36, 37 portos públicos e um conjunto de mais de 100 terminais privados no Brasil inteiro. Então, esse conjunto foi planejado. E parte desse planejamento, assim, o que coube ao Porto de Vitória e ao Complexo Portuário do Espírito Santo, a gente desenvolveu no que a gente chamou de plano diretor, o plano mestre do Porto de Vitória. E esse planejamento diagnosticou que nós estávamos com um gargalo portuário. Isso foi concluído em 2012, algumas revisões. O ministro de Portos, inclusive, nesse ano, anunciou uma última revisão do plano, e aí mostrando as perspectivas até 2043 do que isso acontece. E a gente enxerga hoje uma restrição de capacidade. Foi com base nesse diagnóstico de restrição de capacidade que a gente fez recentemente uma alteração no marco legal, uma publicação de uma lei nova, né, uma discussão com toda a sociedade de uma nova lei de portos. Essa lei permite que o terminal privado possa operar com todos os tipos de carga e se desenvolver, e trouxe um certo dinamismo e uma maior agilidade para as atividades no porto público. Então, hoje a gente compete com os terminais privados em igualdade de condições, né? Nós temos capacidade de investimento, a gente tem projetos do governo federal como um todo nos apoiando, e o terminal privado com sua participação importante também desenvolvendo. E esse diagnóstico demonstrou que nós estávamos engargalados, então que a gente precisa se desenvolver. A expectativa de crescimento da demanda portuária é alguma coisa em torno de 6% ao ano nos próximos 20, 30 anos. Então é um crescimento importante, todo mundo vai ter que se adaptar. Então não é um porto por si só que cresce, todos os portos do Brasil crescem muito. O Espírito Santo hoje já está também, assim como o resto do país, no limite dessa capacidade. Então a gente precisa fazer novas instalações o mais rápido possível. É o que eu te falei. Primeira opção nossa é melhorar a eficiência. A gente ganha capacidade, curto prazo, com baixo investimento. O uso que tem. Exatamente, o uso que tem com mais eficiência, né? Melhorar os nossos procedimentos aduaneiros, liberar a carga com mais rapidez. A gente ganha capacidade com eficiência. O segundo ponto é expandir as instalações que nós já temos.
E o terceiro é construir novas instalações. Então, no nosso cronograma, a gente melhora a eficiência, já estamos anunciando aí essa melhoria de eficiência já para o segundo semestre desse ano. Já tem projetos de ampliação da nossa capacidade atual para acontecer no fim do ano, que é o nosso projeto de dragagem, mais os investimentos que estão acontecendo nos terminais que a gente já tem privados arrendados aqui dentro do porto. E na sequência deveria vir novas instalações. Então a gente imagina aí que no horizonte de 4, 5 anos, essas instalações novas já deveriam estar já em fase avançada de desenvolvimento, para que a gente pudesse aí ter uma sequência de projetos e que a gente nunca chegue a ser gargalo para o desenvolvimento do Estado e desenvolvimento regional. Quer dizer, a crise econômica que passa o país não atrapalha muito isso, porque já estava planejado e é um dinheiro que já deveria ter sido usado, entre aspas, por exemplo. É isso. Assim, em transportes, a gente sempre fala em investimentos de grande porte e investimentos com maturação lenta. Então, nós estamos falando em um horizonte aí de 30, 40, 50 anos dos investimentos que estão acontecendo hoje, né? Então, em momentos de crise, a crise é pontual, ela acontece, a gente teve outras no passado, uma recente em 2009, uma crise mundial. Estamos agora num outro momento de crise no país, mas todo o setor de transporte, todo o setor de logística nacional está enxergando para daqui 50 anos, assim, está planejando, está fazendo seus investimentos, enxergando um cenário de longo prazo. Então, essas crises não costumam afetar o setor de logística. É lógico que você afeta na operação do dia a dia, você tem uma redução natural de cargas com a redução da economia, ela é diretamente proporcional ao desenvolvimento da economia. Mas, como nós estamos enxergando no longo prazo, isso não afeta o dia a dia dos projetos portuários. A gente está sempre olhando como é que vai ser o retorno da crise. Isso sempre volta com muita força e a gente tem que estar preparado para receber isso. Se a gente não faz isso, o desenvolvimento vem, encontra restrição e aí nós passamos a ser um gargalo para o crescimento do país como um todo. Hoje já caiu em torno de quanto aí o movimento no porto aqui, se eu teria uma ideia? A gente tem umas reduções que são meio que sazonais. Assim, nós estamos agora no movimento que acontece no país inteiro e tem reflexos aqui, que é o movimento da safra de grãos, que todo ano bate recordes. E hoje, por exemplo, há um mercado se abrindo que a gente tinha parado de operar com o mercado de grãos e granéis vegetais, que hoje já está se abrindo novamente para o Porto de Vitória. Tem uma retração natural em importações, exportações de produtos de maior valor agregado, isso acontece porque a economia sente primeiro nesses pontos. Então a gente tem uma queda aí que começa a acontecer no mercado de contêineres. Como nós temos uma movimentação de contêineres no porto, que ela funciona muito no segmento de cabotagem, que a gente transporta contêineres dentro do próprio país, e esse mercado interno ainda não sofreu essas consequências todas. A gente tem uma redução hoje, alguma coisa em torno de 10% a 15%, mas a gente espera recuperar isso com novos negócios, novas cargas. O mercado é muito dinâmico, né? E a gente vai dando esse dinamismo na estrutura do porto público para atender essas novas demandas e a gente vai se adaptando. A expectativa nossa é que a gente consiga fechar o ano sem redução de movimentação, que a gente consiga recuperar isso que a gente perdeu nos primeiros meses, mas que a gente consiga chegar no final do ano com uma movimentação até crescente. Presidente, queria agradecer sua participação aqui em Mercados e Negócios, essa conversa conosco, deixar a televisão à disposição aqui da Codesa para qualquer esclarecimento que quiser fazer. Eu te agradeço, Roberto, estamos sempre aqui à disposição. Ok, obrigado. Obrigado por assistir Mercados e Negócios. A gente volta na próxima semana com uma nova entrevista. Mercados e Negócios, traduzindo o economês para o português. Mercados e Negócios, oferecimento Bandes, soluções de financiamento para o desenvolvimento em rede do Espírito Santo. O Bandes possui as melhores alternativas de investimento para você. Não importa o tipo do seu negócio, o Bandes aposta na sua ideia e oferece as melhores soluções de crédito para o seu empreendimento, seja ele rural, urbano ou corporativo.
Bandes, soluções de financiamento para o desenvolvimento em rede do Espírito Santo.